E aí, queridos? Sejam bem-vindos a essa aula. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que ela não substitui a necessidade de vocês lerem a apostila, tá? Ela é só um complemento, ela não é uma substituta. E eu acredito que é muito melhor vocês lerem antes de vir para essas videoaulas, tá bom? O nosso conteúdo dessa unidade, né, dessa apostila, é justamente proporcionalidade, tá? Que a gente vai falar sobre o que são grandezas diretamente proporcionais, o que são grandezas inversamente proporcionais, como ela é útil no nosso dia a dia ou até mesmo para ciências e resolver problemas em geral, tá? Para começo de conversa, eu quero dizer a vocês o que é grandeza, tá? O que é grandeza? Bom, grandeza é qualquer coisa que a gente consiga medir, mensurar, certo? É algo que a gente consegue medir, que a gente consegue mensurar. A gente tem alguma coisa alguma informação, melhor dizendo, tá? É uma informação que podemos mensurar, ou seja, medir, dizer quanto vale. Por exemplo, tá? Um exemplo. Eu não sou um bom desenhista não, mas vamos levar em consideração aqui, com bons olhos, né? Que isso aqui seja uma xícara, ok? E eu quero saber, por exemplo, qual é a altura dessa xícara. A altura, que a gente representa por H, tá? É uma informação sobre essa xícara, né? É uma informação. A altura é uma informação, então eu posso dizer que a altura é uma grandeza. A altura é uma grandeza. Por que ela é uma grandeza? Porque ela é uma informação mensurável. Ela é uma informação que eu posso contar, medir. Eu posso dizer quantos centímetros tem ou quantos metros tem isso aqui, essa xícara, tá? Uma outra grandeza em relação a essa xícara, por exemplo, poderia ser o volume, ou seja, o quanto cabe, o quanto de café ou de achocolatado cabe aqui dentro dessa xícara. Então, o volume é também uma grandeza, ok? Veja que ela é uma informação e ela pode ser mensurada. Você pode dizer, né, a altura você poderia dizer quantos centímetros ou quantos metros. Já o volume aqui, a gente pode dizer quantos litros cabem ou quantos metros cúbicos, né, que também é uma outra forma de medir o volume, cabe dentro dessa xícara aqui de uma certa substância que você vai colocar, ou seja, café, seja achocolatado ou água, enfim. Então, isso é grandeza. Pessoal, agora a gente vai falar sobre razão entre grandezas. E o que seria esse termo razão entre grandezas? Razão nada mais é do que uma comparação entre essas grandezas, uma relação entre grandezas, tá? Essa relação, ela diz o quanto uma tem em relação à outra, tá? O quanto é que uma tem a mais do que a outra, quantas vezes mais, e se a gente conseguisse dividir no caso. Quando a gente quer saber quanto uma coisa tem a mais do que a outra, a gente faz uma divisão, não é isso? Então, uma razão vai ser expressa em uma forma de divisão, só que, assim, em fração, certo? Esse traço de fração. Por exemplo, aqui, 3/5 seria a razão entre o número 3 e o número 5, tá certo? Beleza. Vou pegar, para ficar mais claro um pouquinho, eu vou pegar um exemplo, tá ok? Vou falar aqui, por exemplo, vou pegar aquela xicrinha que eu tinha feito, né? Aquela xícara horrível, vou repetir ela aqui, veja que agora está tão horrível quanto antes, tá? E eu quero o seguinte, para fazer um achocolatado perfeito, digamos que eu precise de 2 colheres. 2 colheres.
2 colheres de chocolate para 3 colheres de leite, para fazer um achocolatado, digamos aqui, dito perfeito, ok? Então, qual seria a razão, essa razão aqui? A razão seria 2 para 3. 2 colheres de chocolate para 3 de leite. Seria uma forma de uma razão, ok? E essa isso aqui vai ser útil para a gente pensar em proporção também, que é um outro termo, tá? Mas vamos continuar com outro exemplo de razão. Vamos supor que vocês tem quem não gosta de achocolatado como eu, prefere café mesmo. Então, digamos que para adoçar um café, digamos que para ficar perfeito o café, a gente diga que um café perfeito para cada 100 ml de café, a gente coloque 3 gramas apenas de açúcar. Ok? Então, para adoçar, né, no caso, um café. Então, qual seria a razão aí? A razão seria 100 para 3. Tá? Se a gente fala o contrário, né? Se a gente falasse que era 3 gramas de açúcar para 100 ml, então a razão seria escrita dessa outra maneira aqui, ó, 3 sobre 100. Tá? Então, o jeito que você fala também acaba se caracterizando na forma como você vai escrever. Tá ok? Então, essa seria uma razão, é uma forma de você comparar duas grandezas. Beleza? Então, pessoal, agora vamos falar um pouco mais sobre, avançar um pouco mais sobre esse conceito de proporcionalidade, tá? Veja o seguinte, no caso do achocolatado, a gente tinha essa razão aqui, né, 2 para 3. A gente pode dizer que essas grandezas, que grandezas? A quantidade de chocolatado e a quantidade de leite, né? Colheres, no caso, né? Colheres de chocolatado e colheres de leite em pó, há aqui uma certa proporção, né? Para 2 de uma coisa tem 3 de outra. E a gente pode brincar com isso aqui, né? E ver quantidades maiores aqui. Então, digamos que ao invés de você fazer uma xícara aqui, você pensa em fazer uma jarra de achocolatado. E aí, no lugar de 2 colheres de achocolatado, você coloca lá, sei lá, 12 colheres de achocolatado. Veja que nesse caso aqui você colocou 6 vezes mais, né? Então, você tem que colocar também 6 vezes mais leite, né? 6 vezes 3, 18. Então, a gente deveria colocar 18 colheres de leite nessa jarra para fazer uma jarra de achocolatado, tá? Para ficar esse achocolatado continuar sendo perfeito na mesma proporção. Essas grandezas, elas estão numa certa proporcionalidade. Você tem um valor para 2 de uma coisa, você tem 3 de outra. Bem assim é o caso do café, tá? O caso do café, a gente tinha 3 para 100, né? Então, a gente tinha para cada 3 gramas de açúcar, a gente tinha 100 ml de café. Então, essas grandezas, há uma proporção aqui. Para cada coisa que você tem aqui, você tem tanto de uma outra. A gente usa, digamos o seguinte, que a gente queira usar para descobrir o seguinte, tá, e se a gente colocar aqui umas 12 gramas de açúcar, o quanto de café a gente teria que colocar para ficar um café top? Ok? Quanto? Aí a gente usa o que a gente chama de regra de 3. É uma técnica muito bacana que a gente usa muito em várias situações. Então veja, a gente pode pensar o seguinte. Bom, a gente pode pensar dessa forma. Olha, 3 está para 12. Ou seja, é a mesma coisa. Se você tem aqui a gente tem que a gente tinha essa quantidade de grama, né, de açúcar, e aí aumentou para 12.
E aí a gente tinha 100 ml de café e a gente não sabe para quanto vai. Então a gente coloca um X aqui. Multiplicamos, passamos esse X aqui, a gente multiplica 3 vezes o X, vai dar 3 vezes o X, 3x, igual, e multiplicamos o 100 vezes o 12, que vai dar 1.200. Podem fazer na calculadora. Pronto. Agora, para a gente descobrir esse valor do X, que é justamente a quantidade de ml de café que a gente teria que colocar, vai ficar o 1.200 aqui, e esse 3 que está multiplicando passa o quê? Dividindo, né? Vocês estão acostumados a fazer equações. 1.200 dividido por 3 vai dar 400. Podem colocar aí, fazer a continha aí, que vocês vão ver. Tanto na manhã quanto na calculadora. Então, 400 ml seria essa resposta aqui. Seria a quantidade de café que eu teria que colocar. Tá certo? Muito bem. Essa técnica aqui é que a gente chama de regra de 3. E vai ser recorrentemente usada. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Pessoal, avançando um pouco mais sobre proporcionalidade, antes de vocês resolverem um problema, tentar resolver algum problema, seja real, ou seja num exercício que eu propuser, ou em alguma prova de seleção, enfim. Vocês observem, tem que observar se as grandezas elas estão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é isso, professor? É o que eu vou falar agora, tá? Por exemplo, tá? No caso do achocolatado perfeito, tá? Achocolatado perfeito. Eu disse a vocês que tinham que ser 2 colheres de leite, 2 colheres de chocolate, né? Para 3 de leite, certo? Então, o que acontece? Eu tinha essa proporção aqui, 2 para 3. Se eu aumentar a quantidade de chocolate, para que esse achocolatado continue sendo perfeito, eu tenho que fazer o que em relação à quantidade de leite? Também eu tenho que aumentar, certo? Eu tenho que aumentar para continuar na mesma proporção, certo? Então, quando eu aumento uma grandeza e eu tenho que aumentar a outra, então ela vai ser eu digo que é diretamente proporcional. Vou pegar um outro exemplo. Digamos um trabalhador que trabalha por hora. Pô, que letra horrível, hein? Um trabalhador que recebe por hora, tá? Um trabalhador que recebe por hora trabalhada. Então ele não recebe aquele salário fixo, ele trabalha por hora. Então é o seguinte, digamos que ele, para cada hora que ele trabalha, né, a cada 2 horas, digamos assim, que ele trabalha, ele receba R$20 ou R$15, ok? Para cada hora que ele trabalha, ele recebe R$15. Então essa é a proporção, 2 para 15. Ora, se ele trabalhar mais horas, o que é que vai acontecer com o salário dele? Também vai crescer. Se ele trabalhar menos horas, o salário dele também vai diminuir. Então, digamos que no lugar de 2 horas ele trabalhou 1. Ele não vai receber os R$15, ele vai receber os R$7,50. Seria metade, né? Metade. Então, também nesse caso é diretamente proporcional. Se eu aumento uma grandeza e a outra ao aumentar como conseguinte, ou se eu diminuir essa grandeza e a outra tiver também que diminuir, então elas são diretamente proporcional. Veja que no caso do chocolate também é a mesma coisa. Digamos que eu não quero fazer uma xícara aqui. Então eu não vou usar 2 colheres de achocolatado, eu boto só 1. Então diminuir a quantidade de chocolate. Eu também tenho que diminuir a quantidade de leite, para ele continuar sendo um chocolate perfeito, um achocolatado perfeito. Certo?
Se eu boto 2 para 1 aqui, então 3 vai ficar 1,5, que eu baixei metade aqui, metade. Nesses dois casos que eu falei aqui, esses dois exemplos, são casos de proporcionalidade direta, ou seja, eles são diretamente proporcionais. Se eu aumento o valor de um, eu aumento o valor do outro. Se eu diminuo o valor de um, eu tenho que diminuir o valor do outro. Tá certo? Vamos agora para um exemplo de inversamente proporcional. Pessoal, como exemplo de uma proporcionalidade inversa, imagine o seguinte, que tem um trabalhador, um construtor civil, né? E ele é o seguinte, ele é um pedreiro e que ele trabalha por hora, tá? E ele imagina o seguinte, que nessa construção dessa casa, ele diz o seguinte, que vai levar 20 dias para construir a casa, falo 20 dias a gente fala assim, mas deixar pelo menos em ponto de bater contrapiso, né? Se ele trabalhar 8 horas por dia, tá? Então veja, essa proporção seria, digamos que 8 horas para 20 dias, seria 8 para 20, não é? Aqui sendo dia, ou horas, e aqui sendo a quantidade de dias. Agora imagine o seguinte, que ao invés de trabalhar 8 horas, certo? Ele acabe pegando e aumentando a quantidade de horas trabalhadas. Ele, não, vou dar um gás aqui. Tá? Ele pega em peleita, vou pegar um gás, eu vou trabalhar agora 10 horas. O que vai acontecer com a quantidade de dias? Vocês acham que vai aumentar a quantidade de dias que vai levar para construir essa casa? Obviamente que não, né? Ele vai trabalhar mais horas, então ele vai terminar mais cedo essa construção. Então a quantidade de dias vai cair. A quantidade de dias vai estar em queda. Enquanto você aumenta a quantidade de horas, a quantidade de dias vai estar em queda. Tá? Então, nesse caso, eles não são diretamente proporcionais. Veja que não estão indo na mesma direção. Enquanto você sobe uma grandeza, a outra grandeza diminui. Tá certo? Então tá aí um exemplo de proporcionalidade inversa. Vamos agora usar a regra de 3 para resolver problemas de proporcionalidade tanto direta quanto inversa.